Pessoal, exercício 7, letra A, verificar se ela é contínua em x igual a zero. Então, nós vamos passo a passo. Primeiro passo é calcular o f de zero. Então, a justificativa que fala aqui, né, e sempre vai ser necessário, é usar os passos, né? Então, o primeiro passo é o f de zero, ou seja, então aqui, ó, x igual a zero, eu vou usar a função de baixo. Então, nessa função de baixo, eu vou trocar o x por zero, né? E trocando x por zero aqui, ó, aqui vai dar meio. Segundo passo, calcular o limite. Limite da função quando x tende a zero. Porém, como o x tende a zero, o x em alguns casos pode ser maior, em outros pode ser menor. Então, existe a necessidade dos limites laterais. Então, x tendendo a zero pela esquerda, x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, a função é essa de baixo aqui, ó, que é o x ao quadrado mais o meio. Observa que aqui eu ainda estou com x, aqui eu não substituí, por isso eu coloquei aqui o x, ó. Não substituí. Aqui na frente eu substituo, que é mais meio, né? Substituindo o x por zero, aqui vai ficar zero mais meio, que é meio. Certo? Agora eu vou calcular o limite da função quando x tende a zero pela direita. Se x tende a zero pela direita, o x é maior do que zero. Então, essa parte de cima ali, ó, que é 1 mais 1 sobre x menos 2. Ó. Se eu colocar no lugar do x o zero, vai ficar 1. Aí aqui vai ficar mais 1 sobre 0 menos 2. Ó. Então vai ficar 1. Aqui, ó, aqui esse 0 menos 2 é menos 2. Esse menos com esse mais aqui depois vai ficar menos meio. Ó. E 1 menos meio, se a gente tirar o mínimo aí, vai dar meio. Ou seja, como os limites laterais são iguais, então aqui é igual a meio. E o terceiro passo é verificar que o limite, quando x tende a zero, é igual ao f de zero. Ou seja, o resultado que eu encontrei no primeiro é igual ao resultado que eu encontrei no segundo. Como isso acontece, a função é contínua aí no ponto x igual a zero. Beleza? Depois pede para calcular as assíntotas. Vamos pensar nas assíntotas. Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Essa parte de cima aqui, pensando em termos de assíntota vertical. Assíntota vertical, né? Vertical. Tem algum valor que zero o denominador dessa fração? Tem. X igual a 2. Aí, a primeira coisa que eu tenho que pensar, se x é igual a 2, ele é maior do que zero? É, então tá certo. Então, aqui ele pode ser utilizado. X igual a 2, aí eu vou testar limite, né, dessa função ali, quando x tende a 2. Pela esquerda e depois o limite quando x tende a 2 pela direita. A função é a mesma, que é essa aqui de cima, ó. Eu estou trabalhando com essa aqui de cima. Eu nem vou colocar ela aqui, mas é a de cima ali. Na verdade, eu vou até escrever aqui, ó. 1 mais 1 sobre x menos 2. Aqui vai ficar 1 mais sobre x menos 2. Aqui, ó. Então, aqui é o seguinte. Se eu substituir o x por 2 aqui, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 0. Certo? E aí eu vou pensar o seguinte, para saber o que acontece com esse zero aqui, eu vou pensar no valor menor do que 2. Por exemplo, 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, 1 menos 2 é menos 1. Então, está dando um resultado negativo. Positivo com negativo é negativo. Então, isso aqui está indo para menos infinito. Ou seja, é um valor que está diminuindo. Se eu somo 1 com ele, continua diminuindo. Um valor que está diminuindo. Se eu somar 1 a ele vai continuar diminuindo do mesmo jeito. 1 ali somando-se 1 não vai alterar esse comportamento. Então, deu menos infinito aqui. Então, a gente tem a ideia da assíntota. Aqui, ó, o 2, se eu substituir o 2 aqui, ó, aqui vai ficar 1 sobre 1, 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 0. Colocando o 2 aqui. Só que se eu pegar um valor maior do que 2, 3, e colocar aqui embaixo no lugar do x, vai ficar um resultado positivo. Então, isso aqui, ó, vai dar mais infinito. Se eu somar 1, vai continuar. Quer dizer, um valor que está aumentando. Se eu somar 1 a ele, vai continuar aumentando. Então, aqui vai dar mais infinito. Ou seja, x igual a 2 é a assíntota vertical. Nessa parte de baixo, não tem assíntota vertical, porque não tem x no denominador. Então, a única assíntota vertical que eu vou ter é essa aqui, ó, x igual a 2. Aí eu vou pensar em assíntota horizontal, que é fazer limite com x tendendo a mais infinito e limite com x tendendo a menos infinito. Quando eu pego o limite com x tendendo a mais infinito, eu estou falando da função de cima, porque mais infinito quer dizer que o x é positivo. Ó. Se ele é positivo, nós estamos falando da função de cima. 1 mais 1 sobre x menos 2. Então, olha só a conclusão que eu posso tirar.
O limite de 1, o limite do 1 é 1. Mas o limite dessa fração aqui, como o x aparece só uma vez nela e no denominador, o limite é 0. Então, quer dizer que aqui vai dar 1 mais 0, que é igual a 1. Então, aqui já tem uma assíntota horizontal, que é o 1. Ó. Então, ó, limite aqui é uma soma. Eu calculo o limite dos dois termos. O limite do primeiro, o limite do 1 é 1. E o limite do segundo, como o x, né, como o x está no denominador, aparece só uma vez, é 0. Ó. Então, aqui você não precisa tirar mínimo múltiplo comum para depois colocar em evidência. Não, você já consegue fazer conclusão a partir disso. Agora eu vou calcular o limite com x tendendo a menos infinito. Se x tende a menos infinito, o x é negativo, essa de baixo aqui. Ó. Aí aqui, ó, o x aparece uma vez só em cima. Como o x aparece em cima, a resposta é infinito. Certo? Aí é pensar, o x é negativo, elevado ao quadrado, vai ficar um resultado positivo. Né, um valor que está aumentando positivo, somar meio, ele vai continuar aumentando positivo. Ou seja, aqui não tem assíntota horizontal, não. Então, a gente tem uma assíntota horizontal, que é o 1, e uma assíntota vertical, que é o 2. Aí nós vamos fazer o gráfico, que é a letra C. Então, olha só, a assíntota horizontal que a gente encontrou foi o y igual a 1. Então, vou marcar aqui o y igual a 1. E a assíntota vertical que a gente encontrou foi o x igual a 2, que é esse aqui, ó, né? X igual a 2. Vamos voltar aqui, ó. Aí, olha só, no x igual a 2, né? Vamos pensar assim, vou começar o meu gráfico, na verdade, até com essa parte aqui, que é mais fácil, ó. Se x é menor ou igual a 0, a função que eu vou usar é essa aqui, ó, x ao quadrado mais meio. Se fosse só x ao quadrado, seria uma parábola voltada para cima, passando aqui na origem. Como eu somo meio, é como se essa parábola viesse para cima aqui, ó, né? E ao invés de passar no zero, fosse passar aqui no meio, certo? Menor ou igual a zero, então é como se eu desconsiderasse tudo que vem depois aqui, ó. Então, eu vou pegar só esse pedaço aqui, ó, que é menor ou igual a zero, até chegar nesse ponto aqui, que é o meio, ó, né? Então, colocando aqui no meu gráfico, ó, então, mais uma vez, ó, aqui aquela parte que eu estou trabalhando ali é y igual a x ao quadrado mais meio. Então, eu vou pegar o ponto que está aqui, que é o meio, e é como se fosse uma parábola subindo aqui e indo embora para lá, ó, vai embora, subindo. Né? É um pedaço de uma parábola. Então, essa é a primeira parte do gráfico. A segunda parte do gráfico, que é para valores de x maiores do que zero, que é essa parte aqui, eu vou fazer usando isso aqui, ó, certo? Vou fazer usando isso aqui. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, pensando no 2, quando o x tende à esquerda do 2, a função desce. Quando o x tende à direita do 2, a função sobe. Quer dizer, ó, se x tende à direita do 2, a função sobe, alguma coisa assim, ó. Se x tende à esquerda do 2, a função desce, beleza? E aqui a assíntota 1, que é essa aqui, ela é assíntota só aqui, ó. Porque se você observar nas contas que a gente fez, a assíntota horizontal ela só acontece para mais infinito, ó. Para mais infinito. Então é só o que acontece aqui no final desse gráfico, ó. Então a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu fazer o gráfico aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, essa função, ela vai passar nesse ponto aqui e vai descer se aproximando aqui, né? Então, isso aqui é onde a gente achou lá que o limite da função com x tendendo a 2 pela esquerda vai dar menos infinito, ou seja, está descendo. E por que ela está chegando nesse ponto aqui? Ó? Se você observar aqui, ó, que a gente encontrou na primeira parte, ó, se x tende a 0 pela esquerda, ela está indo para o meio. Se x tende a 0 pela direita, ela está indo também para o meio. Ou seja, no ponto 0, tanto pela esquerda quanto pela direita, está chegando no mesmo ponto, que é o meio, né? E aí ela desce. E aqui o gráfico vai ter esse comportamento de parábola aqui, ó, passando de assíntota aqui, passando aqui, ó, se aproximando do 1 aqui, quer dizer que o limite, quando x tende a mais infinito da função, se aproxima de 1, e esse aqui, que é o limite, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, aqui eu tinha falado esquerda, mas aqui tá certo, esquerda, aqui é direita, vai dar de f de x vai dar mais infinito aí, ó, direita do 2, mais infinito, que está subindo lá. Então, o gráfico vai ser alguma coisa assim, ó. Então, ele vai ter esse pedaço aqui, pedaço de uma parábola indo embora para lá. Esse pedaço aqui, né?
Ou seja, ele tem aqui um lugar ainda que ele vai interceptar o eixo y, ou o eixo x, quer dizer, né? E é um pedaço que está depois do zero, ó. Quer dizer, 1 mais 1 sobre x menos 2, que é a parte maior ou igual, maior do que zero, se eu não me engano, né? Ele vai ser em algum momento igual, ele vai tocar aqui, ó, no eixo x, quer dizer, isso aqui em algum momento vai ser zero, né? E aí a gente consegue ainda descobrir esse valor igualando isso aqui a zero. Vai ficar 1 sobre x menos 2 igual a menos 1. Aí isso aqui passa para lá multiplicando. Fica 1 igual a menos x mais 2. Esse 2 passa para o lado de cá. Fica 1 menos 2 igual a menos x. Né? E aí a gente vai descobrir que x é igual a 1. Ó. Então, na verdade, ele ainda está passando nesse ponto aqui, que é o 1. Beleza? Então, essa aí que é o gráfico da questão 7 aí.